Aleluia. 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 Ei. Aleluia. É. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela unção liberada sobre nós, para essa noite, para esse tempo. Obrigado, Senhor. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você, antes de você sentar, você ficasse de frente com uma pessoa, se há essa possibilidade. Eu queria que você ficasse de frente com uma pessoa. Até o pessoal do louvor pode fazer a mesma coisa também. Fique de frente com alguém. Fique de frente. Eu não quero ninguém olhando para mim. Pode ser isso? Eu quero você olhando para a pessoa que está mais próxima de você. A pessoa mais próxima de você, olha para ela. Olha para ela, tá? Não olha para mim. Olha para ela e diz assim para ela: a sua presença nutre a minha vida. Diga para ela outra vez: a sua presença nutre a minha vida. Diga: quando você não está perto, eu não sou nutrido. Por isso que a palavra de Deus sempre se refere a mim e a você como nós, e não no singular, mas sempre nós. Nós. Aleluia. Diga: e essa noite eu serei nutrido, fortalecido, amadurecido, para produzir os frutos para a glória de Deus. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Queridos, é um prazer enorme estar em Resende. Agradeço demais ao Ministério Verbo da Vida, do qual faço parte juntamente com, aleluia, com a nossa liderança aqui em Resende. E como bem o pastor falou, nós estamos a serviço do reino de Deus através do Ministério Verbo da Vida. E aprove nesse tempo estar
nesta cidade. E eu sempre digo o seguinte: eu não vou a algum lugar sem um propósito de Deus. Se é para ir a algum lugar sem um propósito de Deus, eu prefiro não ir. Eu quero ir a algum lugar para que um propósito divino flua através da minha vida. Amém? E eu não estou aqui por acaso, estou aqui porque há um propósito em Deus. Aleluia. E eu não quero levar aquilo que eu vim trazer. 3 améns. Eu não quero voltar com a bagagem que eu vim trazer para aqui. Então isso quer dizer que tem algo para você que eu vim trazer. Então é melhor você dizer: professor Carlos, pastor Carlos, eu quero a parte que me cabe. O senhor não pode voltar com ela. Eu não quero levar o que não é meu. Amém, irmãos? Você pode dizer: por que ele ri tanto? Porque você não sabe o quanto eu chorei na vida. E hoje eu sei porque eu rio. Eu não só rio naturalmente, eu rio pelo Espírito. Aleluia. Pastor Band dizia o seguinte, irmãos: é melhor você ter uma cara de riso do que uma cara de jumento preso na porteira, de uma vaca presa no curral, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E, irmãos, eu fiquei indignado com Deus uma vez, durante a pandemia. Eu fiquei indignado com Deus, porque, irmãos, eu estava estudando tanto, que eu disse: Senhor, para que eu estou estudando tanto? Ele disse: fique calado, é melhor você não falar, fica quieto. E quando o pastor disse: Carlos, hoje tu ministra, eu disse: entendi. Porque aquilo que muitas vezes Deus te entrega hoje, não quer dizer que você tem que levar hoje. Eu vou repetir: muitas vezes Deus está te entregando algo hoje, mas não é para hoje, é para um tempo determinado por Ele, que vai alcançar quem Ele quer alcançar. Amém, irmãos? Aleluia. E quando o pastor me chamou, me convidou para hoje à noite, eu não estava no script para hoje, está para o dia 15. Então eu disse: pastor, estou certo do que realmente tem para a igreja de Resende. E o Senhor me levou. Nós vamos fazer hoje pelo menos o início, eu quero dar uma introdução sobre biologia. Nossa, pastor, o senhor vai pregar sobre Jesus ou sobre biologia? Presta atenção, nós vamos falar algo que está na palavra, mas nós precisamos entender de outra forma, de outra perspectiva, até simples, para nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje. Porque nós entendemos, irmãos, que o que nós vivemos hoje, conversamos bastante esses 2 dias que eu estou aqui, na verdade 3 dias já, 3 dias que eu estou aqui, irmãos, desde que cheguei lá no aeroporto, que eu e o pastor falamos sobre uma palavra chamada intencional. Não existe nada criado, não existe nada nesse mundo, ou bem ou mal, que não exista uma intencionalidade por trás. Tudo foi criado, tudo existe com uma intenção, para um propósito, para um fim, tudo. Não existe nada que você diga assim: isso aqui foi um acaso. Não foi. Tudo teve uma intenção. Houve algo por trás daquilo que aconteceu. E para algo acontecer, o que nós chamamos de efeito, houve uma causa. Não é isso? Para todo efeito produzido, houve-se uma causa. E uma vez estudando a palavra do Senhor, o Senhor disse: Carlos, você já notou que as pessoas falam muito do fruto, falam muito da semente? Eu disse: sim, Senhor. Existem até estudos sobre frutos, sobre semente. Ele disse: mas os frutos e as sementes, elas são produzidas a partir de quê, Carlos? Os resultados acontecem a partir de quê, Carlos? Eu disse: Senhor, me fala. Ele disse: Carlos, tudo que acontece tem uma raiz. Toda árvore
ela é identificada pelo fruto, mas o fruto só existe porque a raiz trouxe da terra todos os nutrientes para gerar um tronco, galhos, flores e frutos. Sim ou não? Mas aí eu faço uma pergunta: quem nasceu primeiro, a semente ou a erva? Se você ler Bíblia, você vai ter que me dizer, por favor, quem nasceu primeiro, a semente ou a erva? Se você me disser que foi a semente, você vai precisar voltar para Gênesis capítulo 1, porque não foi a semente que nasceu primeiro. Deus disse: nasça erva, e erva que dê semente, ou fruto com semente. E ele repete por 2 vezes, ele fala disso. Primeiro nasça a erva, que dê fruto, que produza sementes. O que é a semente? A semente é a continuidade daquela espécie. Uau. Diga, a semente é a continuidade da espécie. Amém, irmãos? Eu sou de uma região chamada Vale do São Francisco, e hoje já existe lá algumas frutas sem semente, produzidas em laboratório. O senhor quer me dizer que algumas frutas que eu compro no supermercado foram produzidas em laboratório? Sim. Elas não são naturais. Elas foram produzidas em laboratório. Deus é lindo e maravilhoso, e eu aprendi com o apóstolo Bud. Deus não unge cópias, Ele unge o original. Amém, queridos? Deixa eu falar um pouco aqui sobre isso. Aleluia. Vamos estudar biologia? Quem vai estudar biologia comigo aqui hoje? Vamos lá. As partes da planta são raiz, repete comigo, raiz, caule, folha, flor, fruto e por último. Você está vendo que a semente não é a primeira? A semente é resultado do que as raízes levaram por dentro da planta. Os frutos são resultado do poder invisível que estava operando embaixo da terra, que foi conduzido num processo de fortalecimento das raízes, para gerar um caule, para gerar os galhos, para gerar as flores, para gerar os frutos, e por último, as sementes que são guardadas dentro. Aleluia, meu Deus, pastor. O fruto, aleluia, para produzir uma nova espécie, só se for injetado alguma coisa nela. E nós vimos e sabemos que hoje existe pessoas no laboratório pegam um fruto até original, mas ele quer daquele fruto original gerar uma outra espécie que vai sair daquele fruto, mas uma espécie diferente. Ele injeta alguma coisa no fruto. Aquele fruto que vai nascer, ele não tem a originalidade. Por quê? Porque algo foi modificado. Nós chamamos isso de genética. Vamos continuar. Aleluia. E eu fiquei com raiva de Deus, porque eu estava estudando tanto. As plantas são seres vivos. Parece alguma coisa com a gente? As plantas são seres vivos, e assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Repete comigo: nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Qual é a diferença? Elas não são humanos, elas são seres vegetais, criados também pelo mesmo Deus que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Uau.
para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. O trabalho do outro é o trabalho dela. A raiz faz o trabalho dela, o tronco faz o trabalho dele, os galhos fazem o trabalho deles, as folhas fazem o trabalho dela, e o fruto faz o trabalho dele. E a semente vai fazer o trabalho de o quê? De dar continuidade à espécie. Você é de que espécie? Você é de que espécie? Você é da espécie de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos conhecer cada parte das plantas. Podemos fazer isso? A raiz é a base das plantas. Diga, raiz é a base das plantas. Qual o trabalho da raiz? O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho no copinho de água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou a partir e repartir pela plantinha toda. Ela também pode ser chamada de tronco. Nem sempre elas são iguais. Cada planta, aleluia, pode ter um caule do tamanho, formato, textura e cor diferente. Ei, ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai produzir igual a ninguém. Eu vou chegar onde o Espírito Santo quer que cheguemos. Amém? O caule é muito importante para todos. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você é importante. A folha. Falamos de raiz, falamos do caule, vamos falar da folha. A folha é verdinha. Por que ela é verdinha? Qual o propósito da folha ser verdinha? Existe uma intenção em Deus da folha ser verdinha? Existe, irmão. Veja que cada parte da planta tem uma função, tem uma intencionalidade por trás da existência dela. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Quando você pensar em arrancar uma folhinha verde de uma planta, você pode estar tirando dela o calor que ela precisa para o seu crescimento e amadurecimento. Oh my God! Quantas vezes a gente foi lá na plantinha e estava ali a folhinha verde e a gente arrancou? O que nós estávamos fazendo com ela? Prejudicando o crescimento e o amadurecimento e desenvolvimento dela. Enquanto nós tiramos algo de alguém que Deus nos mandou levar para ela, quando nós retemos esse algo, nós estamos fazendo com que aquela vida sofra dano. Por isso que nós precisamos entender o que é ser igreja. Ser igreja, irmão, não é vir um culto e 8 não. Ser igreja, irmãos, é ser participante, ser nutritivo para o outro irmão. Quando eu deixo de ser nutriente para outro irmão, esse irmão, essa irmã está perdendo aquilo que Deus colocou em nós como capacidade de transferir para ela. Tudo em Deus tem um porquê. A gente já poderia ter ido para o céu? E por que Deus não nos levou para o céu? É porque aqui na terra, irmãos, nós somos um membro em um corpo. E todos os membros neste corpo necessitam que cada um faça a parte que lhe compete. Quando eu deixo de fazer a minha parte, eu estou trazendo dano ao crescimento do corpo.
quando eu estou me esquivando de fazer a minha função no corpo, do qual eu existo para fazer, eu estou trazendo dano para o corpo de Cristo. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Se nosso irmão está doente, eu posso ter culpa na enfermidade dela. Porque se eu tenho a habilidade, a capacidade de trazer para ela aquilo que vai produzir força, energia na vida dela, e ela não está produzindo, pastor, pode acontecer de eu estar roubando dela aquilo que cabe a mim entregar para ela. Às vezes pode ser um abraço. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há uns domingos atrás eu estava muito triste, alguma coisa queria me abater. E eu fui para uma reunião de domingo de manhã. Nós estamos abrindo um grupo de conexão lá numa cidade próxima, e eu estava abatido, alguma coisa queria me abater, mas o professor Ricardo, pastor Ricardo, irmão nosso lá, ele simplesmente saiu do lugar dele, e ele veio me dar um abraço. Deixa eu te contar uma coisa, se eu tivesse ficado em casa murmurando, chorando, migando, reclamando de Deus, aquele abraço não teria acontecido. Mas porque eu estava num ambiente que a unção estava, e que Deus queria me alcançar, irmãos, para tirar aquela tristeza, Deus usou um abraço. Olha para quem está ao seu lado e diga: eu preciso de você. Diga, a parte que te cabe, olha para ele e diga assim: a parte que te cabe em cooperar comigo, diga, eu quero. Diga, não tira isso de mim. Amém? Oh, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Não, isso é ideia do diabo. A flor, meu Deus, a gente só olha para a flor e diz: olha que florzinha bonitinha, né? Ela tem mais além do que isso. Diga, ela tem mais além do que ser bonita. A flor deixa as plantinhas mais bonitas, sim, e cheirosas, sim, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as próximas sementes. Lembra quando eu disse? Se você arranca a folha, você quebrou a energia que ela precisa. E se você pega e tira as flores da planta, ela vai perder a possibilidade de reprodução. Quantas vezes nós olhamos para os nossos irmãos em uma crítica, um julgamento, o não olhar o nosso irmão, a nossa irmã com a beleza que Deus fez ele. Nós perdemos de ser bênção para a vida daquela pessoa. Aleluia. Você sabia que também há flores que nós podemos comer? Eu lhe falei que você é nutriente para o seu irmão. Falei, pastor, ele não vai me comer não, né? Não vai não. Mas deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Quando eu chego para o meu irmão e faço isso aqui, irmão, você não tem ideia, irmão, do que ele pode estar precisando. Às vezes a esposa não vai notar, o pastor não vai notar, mas Deus vai levantar alguém lá do meio do povo dele e diz: dá um abraço nele. E naquele abraço, irmãos, uma transferência de unção que ele precisa para algo novo. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei, irmão, o que ele está precisando. Ele sabe. Você sabia que muitos homens nunca tiveram o braço de um pai? Se eu perguntar aqui hoje, qual foi o dia que seu pai um dia olhou para você e disse assim: eu te amo, deixa eu te dar um abraço, meu filho.
Quantas mães olharam para suas filhas e só reclamavam com elas, nunca deram um abraço, nunca beijaram sua filha? E sabe, as mulheres e os homens casam, e muitas vezes a frieza, irmãos, não é só frieza sexual, são friezas emocionais, necessidades não supridas, e elas se relacionam, casam, espera do homem, ou o homem espera da mulher, e às vezes os dois não sabem. Existe carência, porque não aprenderam a ser suprimento um para o outro, porque nunca foram ensinados. Então, como é que eu faço para viver o novo, pastor Carlos? Como é que eu faço para viver como uma árvore que vai crescer e amadurecer? Aleluia. O fruto. Aleluia. Aleluia. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também tem o trabalho, tem o trabalho de proteger as sementes. Os frutos também têm o trabalho de proteger as sementes. Repete comigo. Eu estou cheio da semente bendita. Agora, se eu estou cheio da semente bendita, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que produzir mais frutos. Oh, aleluia. Quem disse isso? João Batista. Vamos lá. Aleluia. Vamos para a palavra agora. Podemos ir para a palavra? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Abre sua Bíblia em Lucas, por favor. Então você aprendeu que a existência da árvore, diga, a existência da árvore tem um propósito. Mas antes de irmos para Lucas, volta um pouquinho para Marcos aí, por favor. Marcos capítulo 8. Não pense que é 23 e 24. De Marcos 11, mas é Marcos 8. Vai cair também em 22, 23, 24. Preste atenção. Foram então a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado, aplicou-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: eu vejo as pessoas como se vissem árvores andando. Aleluia. Vejo as pessoas como se visse árvores andando. Aleluia. Agora vai para Lucas, por favor. Se o cego viu apenas pessoas como se fossem árvores andando, aquilo traz para nós um entendimento de que, como nos vemos, diga, como nos vemos, vamos reproduzir segundo o que nós pensamos de nós mesmos. Como nos vemos, nós vamos reproduzir segundo nós nos vemos. E podemos, irmãos, em dada parte da nossa existência, pensarmos: eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Eu não sei quantos de vocês ouviram na sua infância, porque foi o que eu mais ouvi na minha infância: você não presta, você não vale nada, você não dá para nada, você é vagabundo, você é isso. E até da pessoa que era autoridade sobre mim, ele falou uma palavra de maldição na minha vida, e aquilo aconteceu. Ele chegou e disse assim: você parece que é...
Eu não vou falar hoje não, porque hoje se falar dá até processo. Você parece que é. E sabe, o diabo pegou aquela palavra, e na minha idade, entre 10 anos e 14 anos, o inimigo veio sobre minha vida. E tentou fazer de mim exatamente aquilo que meu pai declarou sobre minha vida. Veja só, o poder daquele que tinha autoridade de me nutrir com amor, proteção, carinho, não somente roupa, sapato, alimento, não suprir necessidades fisiológicas, básicas, mas suprir de amor, de carinho, de proteção. Então eu vivi isso, e passei uma fase da minha vida, crendo que eu não era nada, não podia nada, e não teria absolutamente nada na minha vida. Então eu cresci com essa mentalidade. Eu fui crescendo com essa mentalidade. Você é pobre, você é feio, você tem perna torta, você é aquilo outro. Então eu fui crescendo, mas ao mesmo tempo eu percebia que no meu interior, algo dizia que eu não era aquilo que eu ouvia, mas eu não entendia, porque eu não tinha nascido de novo. Então o mal, aquela semente maligna, aquela raiz maligna que fincou nesse mundo, produzindo o Carlos que eu era, ela tinha que ser arrancada. Ela tinha que ser extirpada por completo. Professor, professor, onde é que está isso? Lucas capítulo 3. Aleluia. Olha o que diz aqui, João Batista, falando com os da sua época, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de vosso arrependimento. Primeira coisa, seria o arrependimento. Para uma mudança, deveria haver o quê? Arrependimento, era o processo. Quantas pessoas querem passar o processo de mudança hoje? Ninguém. As pessoas querem as coisas fast food, querem as coisas rápidas, e não é assim. Tudo na vida exige um processo. Tudo na vida exige um processo. E olha só, e não comeceis a dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado, repete comigo, o machado está posto à raiz das árvores. Ué, João Batista está falando de árvores aqui? Ele está falando de árvores aqui? Diga não. João Batista não está falando de árvores, irmãos. João Batista está falando de vidas que estavam produzindo algo pelo qual as vidas não foram habilitadas e capacitadas para produzir. Então essas árvores estavam produzindo coisas ruins, coisas más. E João chega e diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vou encerrar com essa outra aqui, presta atenção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Mateus, aleluia. Capítulo 3. Aleluia. Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por duas vezes, dois autores falam a mesma coisa. Diga, a mesma coisa. Diga, o processo de mudança é cortar pela raiz o que está trazendo o resultado. Então, a vinda de Jesus foi para quê, irmãos? Para cortar pela raiz. Alguém já ouviu a expressão que o mal deve ser cortado por onde? Pelo tronco? Pelos galhos? Não, irmão. O mal deve ser cortado por onde? Pela raiz. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a palavra diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, se a palavra diz que a raiz é a base
de tudo que é evidenciado pelo fruto. A raiz é a base. O que está acontecendo na sua vida hoje é consequência de quê? Eu vou repetir. O que está acontecendo na sua vida hoje é consequência de quê? Eu vou te dizer, do que você está se nutrindo. Se você se nutre de fé, quais serão os frutos? Se você se nutre, irmãos, de amor, quais serão os frutos? Onde estão as suas raízes? Ah, pastor, hoje aqui eu sou visitante. Aí, mas no próximo domingo eu visito outro lugar. E no outro domingo eu visito outro lugar. E no outro domingo, final do mês, eu visito outro lugar. E eu visito outro lugar. E eu saio visitando lugar. Isso quer me dizer que você não tem raiz. Porque, irmãos, quem lida aqui, tem alguém aqui que lida com jardinagem? Ou você já foi em um lugar que vende plantas, o que nós chamamos de floricultura? Você já viu que existem plantas lá, e elas estão dentro de uma terra, em alguma coisa? Por que elas não morrem? Elas estão condicionadas ali. Se você pega ela lá da floricultura e planta ela no lugar certo, o que vai acontecer com ela? Deixa eu te contar algo. Uma pessoa que não tem raízes, irmãos, em um lugar, que não recebe os nutrientes que ela precisa em um lugar, irmão, a tendência dela, se ela não for alimentada, nutrida, é morrer. Mas no lugar que ela fica, no lugar que ela é plantada, só tem uma possibilidade: é ela se tornar forte, frondosa, bonita, cheirosa, dando fruto, e dando fruto, e dando fruto com semente para a vida eterna. Mas ela precisa estar plantada. E o processo de cura vem pelos dons do Espírito, vem pelos dons ministeriais, que foram preparados exatamente para cuidar de quem, irmãos? Do amadurecimento e do crescimento desta planta, para que ela produza os resultados. Ou seja, se eu como cristão não estou produzindo frutos, eu preciso rever onde eu estou plantado. Às vezes eu estou plantado, sabe em quê, irmãos? No meu eu. Às vezes eu estou plantado nas minhas decisões. Às vezes eu estou plantado, irmãos, no meu querer. Às vezes eu estou plantado no meu achômetro. Pastor prega, mas eu acho assim. O Carlos ministra, mas eu não concordo com tudo. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Você já viu planta boa em terra que rejeita ela crescer? Não cresce, irmão. Eu tive uma experiência em uma cidade chamada Garanhuns, pastor Abimael e Giovana. Eu sou de caminhar, de fazer caminhada, sabe, Marcos? Eu gosto de ir num parque, e eu já descobri que aqui tem uns parques bons, tem uma avenida aí de uns 15 quilômetros, eu digo, epa, coisa boa. E um dia eu estava lá, caminhando no parque, o Parque dos Eucaliptos, lá em Garanhuns. Ela é uma cidade alta, no Nordeste, e lá faz bastante frio. É um dos lugares mais bonitos e belos de Pernambuco, chama-se Garanhuns, a chamada Cidade das Flores. E eu estava caminhando lá com o pastor Abimael e perguntei, porque eu não vi. Eu perguntei, pastor Abimael, por que eu vou encerrar com isso aqui, irmãos. Eu perguntei, pastor Abimael, por que aqui, nesse Parque das Flores, chamado Parque do Eucalipto, na Cidade das Flores, por que não nascem outras flores, outras plantas aqui no Parque dos Eucaliptos? Ele disse, Carlos, é o seguinte: qualquer planta ou semente que for plantada aqui, no Parque de Eucaliptos, eles não nascem. E eu, por que eles não nascem? Ele disse, porque os eucaliptos não deixam. Na hora, o Espírito Santo me disse, as más companhias, Carlos, elas corrompem os bons costumes.
Aí eu me lembrei de algo. Com quem eu me associo, com quem eu mais ando, com quem eu mais convivo, com quem eu mais ouço falar. Irmãos, essa pessoa é como árvore. O que ela está produzindo na vida dela e eu estou próximo dela o tempo todo, vai acontecer comigo a mesma coisa que está acontecendo com ela. Se ela não produz vida, eu não vou produzir vida. Porque a minha associação com ela, se não for cortada, não tem como eu produzir frutos, não tem como eu produzir vida, porque ela não produz vida. Então, se eu ando com uma pessoa que só fala negativo, irmão, vai chegar uma hora que eu também vou concordar com ela. Por isso que eu tenho que me dissociar. Eu não tenho que ficar com raiva dela, eu não tenho que simplesmente banir ela da minha vida, mas eu preciso mudar de ambiente, eu preciso mudar de companhia, eu preciso mudar, e são processos. Alguém aqui quer crescer, irmão? Quantos cultos você vê nessa igreja? Não precisa você me responder. Quantos cultos você vê nessa igreja? Você serve aos seus irmãos, seja no diaconato, igreja de crianças, departamento infantil, trânsito. A maior parte da igreja, irmão, de Cristo está atrofiada. Mas não é por causa da palavra não, irmão. É porque não entenderam que você só vai ser feliz se você nutrir seus irmãos com o dom, a habilidade, o talento que Deus te deu. Se você não faz isso, você não cresce e você não amadurece. Aí fica, pastor, eu não sei porque que isso está acontecendo na minha vida. Se fosse comigo eu diria, eu sei. E eu sei que o pastor sabe. É porque você existe para servir e você não está servindo. Você existe não só para receber, mas também para dar. Jesus, quando falou com os discípulos, ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Ele não disse fique, ele disse dê. Se você chegar para mim e perguntar, pastor Carlos, o que é que eu tenho para dar? O que é que você tem para dar? Olhe para você e pergunte para você mesmo: o que é que eu tenho para dar, Senhor? Você tem. Você existe, é uma árvore que existe para dar frutos. Você não pode não dar fruto. Se você não der fruto, tem alguma coisa errada. E eu descobri uma coisa estudando, pastor. Pode acontecer de alguém chegar numa raiz, Marco, com veneno, e injetar veneno na raiz, para que aquela árvore não dê fruto, seque e morra. Que veneno é esse, pastor Carlos? Entretenimento. Que veneno é esse, pastor Carlos? Falsas profecias, falsos ensinos, veneno, semente que parece ser semente boa, mas vem com veneno. Mas eu estou exposto e recebo, e aquilo não produz vida, e eu começo a definir. Pastor, eu não sei porque que isso está acontecendo. Você está vindo para a igreja, filho? Não, pastor, eu não tenho trabalho. Trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem mandou? Deus? Não, pastor, mas eu tenho que suprir minha casa. Buscar primeiro o reino de a sua justiça e as demais coisas, comer, beber, se vestir, vos acrescentarão. Então, se eu não entender, irmãos, e cortar esse mal pela raiz, irmão, não vou produzir os frutos para a glória de Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.
Aleluia, que bênção, hein, querido? Imagina o próximo domingo. Você vai ser alcançado com a poderosa palavra de Deus, como você foi alcançado hoje à noite, amém? Você está animado? Está com o coração fervendo pelo Senhor? Diga assim: Jesus me ensinou o que é amar. Diga: Jesus me ensinou o que é viver pela fé. Diga: Jesus